estamos com a psicóloga, psicanalista Clarice Wischnewski, é isso? É isso. Wischnewski Zotti, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o surto, sobre como identificar, né, quando um paciente está em surto. Então, Clarice, queria que você começasse dando uma definição, mas o que é um surto? Bom, o surto em si é quando a gente percebe que a pessoa, de alguma maneira, faz um corte com a realidade. Então, ele sai da realidade comum dele e fica no mundo próprio, que é um mundo onde há muitos delírios, alucinações. Então, se percebe que ele já não está raciocinando nem vendo aquilo que todo mundo está vendo. Né? Em modos assim, muito simples, que todo mundo possa entender, a gente pode dizer que é isso. Não necessariamente também o paciente pode estar com algumas alterações assim, na consciência e já estar em surto. Ele pode estar se encaminhando para, né, ou tendo uma crise, que com algum atendimento, uma intervenção, isso pode ser modificado e ele nem chega a entrar em surto. Certo. Quando a gente está na rua, muitas vezes é comum a gente perceber pessoas que estão falando com outras, né, que a gente pelo menos não está enxergando, que estão às vezes até se colocando em risco, né? Sim, os sintomas você comentou, que é esse descolamento da realidade. Bom, se uma pessoa que está apresentando esses sintomas está se colocando em risco, o que é possível fazer para pessoas que não têm um treinamento, né? Como que a gente pode ajudar essa pessoa de repente a se acalmar? Ela pode ser agressiva, por exemplo? Então, normalmente quem não trabalha, né, na área de saúde ou de transtornos mentais, dificilmente vai saber como agir com essa pessoa. Então, se ela tem dúvida ou está com medo, é melhor que nem faça nada. E sim chame alguma autoridade, um SAMU ou alguém do módulo policial que possa ajudar e chamar a pessoa mais adequada para levá-lo a um posto 24 horas ou CAPS. Né? Se você percebe que a pessoa está delirante, mas não está agressiva, que está perdida, às vezes ela até chega a pedir ajuda, chega até você pode conversar com essa pessoa, pedir para ela sair dali, porque ali é perigoso, sempre de uma maneira tranquila, calma, porque é isso que vai passar para ela uma certa tranquilidade para ela confiar no que você está dizendo. Então, convide essa pessoa a ir ali na calçada para falar um pouquinho mais do que está acontecendo, se mantenha calma, se ela não aceitar, não force. Só avisa, olha, mas aqui tem muito carro, vamos conversar ali do ladinho, né? Ali as pessoas não vão ouvir, vai ser mais tranquilo. Então, utilizar algum argumento que faça a pessoa ir, mas sem você puxá-la, forçá-la. Normalmente a pessoa vai, e se não vai, aí você tem que chamar alguém que possa fazer isso, né? Mas que já tenha esse manejo. Certo. A gente estava conversando na nossa entrevista ampliada a respeito né, de para onde que é o mais correto encaminhar essa pessoa. A senhora citou o CAPS, que é uma unidade especializada, né? A quem recorrer, então, nessa hora? Quais autoridades buscar primeiro? Então, nesse caso de algum acontecimento na rua, com ou sem familiares, se for para procurar algum atendimento, quando vocês percebem que é um caso de transtorno mental, o lugar ideal é realmente o CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, tem os CAPs que atendem transtorno mental, tem os que atendem dependência química, né? Então, o SAMU vai saber para onde indicar. Ou se eles estão com algum familiar, né, pode levá-lo a um posto 24 horas ou um posto de saúde e aí o profissional do posto vai encaminhá-lo para um lugar mais adequado de tratamento. Já no posto de saúde, se houver ali a função do psiquiatra naquele dia atendendo, ele já pode ser medicado e em seguida ser mandado para um tratamento. Então, isso vai depender, claro, de vagas, né? Embora o CAPS seja porta aberta, às vezes a superlotação, ninguém vai negar que esse primeiro atendimento, mas às vezes tem que ser reorganizado para um outro CAPS, ou às vezes não é só transtorno mental, é mais dependência química, ele vai ser encaminhado para o CAPS de dependência química. Mas ali no CAPS vai poder ser avaliado psiquiatricamente e, se precisar,
já vai ser medicado também. Certo. O primeiro passo, então, é o SAMU para encaminhar para essa primeira avaliação. Ou ir ao posto de saúde e levar, né, essa pessoa, se ela aceitar. Se ela não aceitar, tem esse mesmo dispositivo de você chamar alguém ou do posto de saúde ou mesmo o SAMU na residência para eles tentarem ajudar naquela situação e depois levar o paciente para algum atendimento mais especializado, né, um psiquiatra. Às vezes eles conseguem só numa conversa ou por ter a presença de alguém desconhecido, um terceiro, já eles se acalmam, né, já podem conversar e ele vai de livre e espontânea vontade para o atendimento psiquiátrico. E quando isso não acontece, às vezes o SAMU precisa também da ajuda dos policiais para conseguir manejar toda a situação. Aí eles mesmos chamam, né, porque ninguém vai agarrar o paciente se ele não quiser ou se ele estiver apresentando muita resistência. E às vezes quando tem bastante gente, né, aqui conversando com ele, chegando perto, e ele vê que está em desvantagem, ele vai se acalmando. É uma técnica utilizada pelas pessoas que fazem esse tipo de atendimento, né? Quer dizer, às vezes a gente não precisa se assustar com esse manejo, é assim mesmo, né? Normalmente é raro precisar assim, de uma contenção, não tem que usar a força. Né? Às vezes só falando, chegando perto, ele já consegue aceitar o tratamento. Eu vou falar de um exemplo de uma pessoa que estava muito alterada no CAPS. A filha, para poder levar a mãe, ela disse que a consulta era para ela, a filha, e a mãe foi junto com o pai e tal. E lá, então, ela toda nervosa quis explicar para mim e para a psiquiatra que não era para ela a consulta, mas era para a mãe. Só que se ela tivesse falado para a mãe que era para ela, a mãe não iria e já estava agressiva e iria bater nela, né? E a mãe ficou muito alterada quando soube disso, né? Em conversa com a psiquiatra e tal. A psiquiatra queria, então, dar uma medicação, uma injeção para ela se acalmar. Ela não aceitou. Foi chamado o SAMU, porque nós não tínhamos condições de fazer aquela contenção sozinhos, né? Foi chamado o SAMU também achou que não ia dar conta, chamou a guarda policial, e aí com todas aquelas pessoas em volta dela, ela se assustou e se acalmou. E aceitou então que a enfermeira do SAMU desse uma injeção para ela se acalmar e ela foi levada ao hospital psiquiátrico, porque aí já ultrapassou o que o CAPS poderia fazer por ela, né? Então ela foi internada no hospital psiquiátrico. Certo. Mas a senhora comentou também que muito antes disso a gente pode prevenir, né, esse surto, às vezes com um bom atendimento. Como que eu, como paciente mesmo, ou familiar, percebo que está na hora de procurar ajuda? O que marca essa necessidade, então, de buscar um profissional para me auxiliar? Então, nos casos menos graves, a própria pessoa pode já ter uma noção do quanto ela consegue suportar em termos de sofrimento e o quanto aquilo já está afetando a sua vida social, profissional, amorosa. Né? Então, se ela está em um sofrimento, numa angústia muito grande, que ela percebe que não dá conta, é hora de procurar ajuda. Uma terapia, uma análise, que vai ajudá-la a diminuir essa angústia e esse sofrimento. Não tem por que ela ficar sofrendo sozinha, se tem pessoas que possam ajudá-las, né? Quando o paciente está num quadro mais grave, que não reconhece essa necessidade, os familiares podem levá-lo e lá, juntamente com o profissional, ele pode, numa conversa, entender por que ele está lá e às vezes ele entende a necessidade do tratamento, às vezes demora um pouquinho mais, mas a família ajudando, dando suporte, nesse primeiro momento difícil, depois o paciente engrena no tratamento e vai longe. Ainda tem muito preconceito, né? Muita gente que diz, ou a pessoa não quer trabalhar, ou ela está fazendo onda, está dando show, né? Realmente acontece isso intencionalmente? Não? Como detectar? O que leva a gente a dizer, não, realmente, né, esse familiar precisa de ajuda? Então, a gente tem
tendência de achar que aquele que não quer trabalhar é preguiçoso, que só quer uma vida boa. E às vezes, por trás disso, tem uma insegurança muito grande, a pessoa não se acha capaz de fazer alguma coisa, mas pelo seu comportamento muitas vezes agressivo e negativo, vê-se por esse outro lado. E às vezes não, é uma insegurança tão grande que ele se inibe, ele não consegue sair. Então, o interessante nesse trabalho, tanto com os familiares como com os profissionais da saúde mesmo, é entender que, normalmente, pacientes podem apresentar um jeito manipulatório, eles manipulam muito sim, eles requerem muita atenção, eles parecem crianças querendo atenção sobre eles o tempo todo, são agressivos, são briguentos, mas o importante é enxergar o que está por trás desse comportamento aparente, o que os faz ser desse jeito, né? Onde que está a origem dessa angústia toda e desse comportamento. A partir do momento que se trabalha isso que está mais a fundo, você pode ajudar o paciente a aprender a controlar esses comportamentos. Né? Então, assim, vamos ver um pouquinho além daquilo que ele está apresentando. Ah, ele é preguiçoso. Vamos ver se é só preguiça mesmo ou o que mais tem por trás dessa preguiça. E é muito comum os familiares, por estarem muito cansados de lidar com pacientes que às vezes são muito agressivos ou só dormem o dia todo, não fazem nada, achar que é pura preguiça mesmo. E é importante trabalhar com a família nesse sentido, né? De que por trás disso tudo pode ter algo mais sério. Pode ter um motivo que faça com que ele esteja inibido para o trabalho, inibido para as relações amorosas, né? Inibido para estudar. Então, vamos procurar um pouco mais a fundo esse motivo e não ver só a aparência. Não vamos generalizar, né? Vamos ver no caso a caso, singularmente, o que cada paciente está sofrendo e de que forma que nós podemos ajudá-lo a diminuir esse sofrimento. Uma coisa importante também é que a gente não precisa estar num grau tão grande de sofrimento para procurar a ajuda de um psicólogo, né? Às vezes as nossas dificuldades aí cotidianas, que são tão sérias para nós, a gente pode aprender a lidar com elas, né? Ou seja, psicólogo não é só para louco, como as pessoas costumam dizer, né? Aqui em Curitiba ainda existe um preconceito muito grande em relação ao psicólogo. Muitos acham mesmo que é só para louco, para quem perdeu o contato com a realidade, está num surto, está numa crise, mas não é isso que acontece, né? Qualquer pessoa que está em sofrimento e que acha que ultrapassou aquela medida em que ela pode dar conta sozinha, ela pode pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, né? Está aí à disposição um trabalho que pode ajudar a pessoa a se sentir melhor e deixar a vida mais leve. Por que não aproveitar? Por que não ser feliz, né? Muito obrigada, então, Clarice, pelas suas informações. E a gente continua no texto, na nossa entrevista bem maior que a gente fez em texto, todas as pessoas podem ler. Obrigada pela atenção. Nada, estou à disposição.